Aleluia. Vamos sair na presença do Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu buscarei tudo no meu coração, que eu possa morar, estar na sua casa. Aleluia. Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram de amém? Amém. Quem ainda não encontrou, ainda me espera. Amém. Vamos aguardar os irmãos que vão encontrar ainda. Amém. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, eu vou ler o versículo 1, versículo 2, versículo 3, depois eu vou pular para o versículo 12. Quem entendeu diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero também estar trazendo um abraço do meu pastor, tá? O pastor também está trazendo um abraço ao Senhor, para a amada igreja, representante da Assembleia de Deus, ministerial de Bonner, pastor, eu não gosto que chama presidente, né? Ele fala que presidente é o Bolsonaro, é o espírito de humildade, né? Aí ele fala dirigente, o nosso pastor dirigente lá, pastor Wesley Cipriano, homem de Deus. Estou aqui debaixo da obediência do meu pastor. Amém? Isso é importante, né? Tem muita gente saindo aqui para pregar, né? Porque acha que sabe falar duas palavras, acha que sabe falar línguas estranhas, aí já se considera pregador, né? Eu ainda não me considero pregador, sempre eu peço ao meu pastor a sua bênção, né? Aleluia. Para a gente vir bem com Deus, que isso é importante. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, versículo 1, irmão, versículo 1, 2, 3, e depois do versículo 12. Diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e és que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Versículo 12. Ah, Senhor Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti, e todo o Judá estavam em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor diz: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Gias, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não terei de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Quem pode adorar o nome do Senhor? Se está sendo glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos amados, essa palavra vem na história deste homem por nome de Josafá, né? Alguns de nós que estamos já familiarizados com a Bíblia, que somos leitores, já ouvimos alguma saudação, alguma pregação acerca dessa história, acerca da vida deste homem. E a palavra do Senhor fala que ele sucedeu o reinado do seu pai Asa. Asa foi um rei muito bom, que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E após a sua morte, Josafá, ele vai dar continuidade ao reinado do seu pai. E ele começa a reinar, e a Bíblia diz que quando ele começa a reinar, ele vai quebrar as estátuas. Ele vai tirar, aleluia, os altares de adoração a deuses estranhos.
ele vai colocar levitas, aleluia, para louvar, ele vai colocar sacerdote para ensinar a lei do Senhor para o povo. Então ele começa bem o seu reinado. Ele começa fazendo aquilo que era bom aos olhos do Senhor. E no capítulo 17, do versículo 3, a palavra diz assim: e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalimas. Ou seja, outros reis, aleluia, eles tinham o costume de adorar a outros deuses estranhos. Eles tinham o costume de pegar aquilo que era de outros deuses, que era de outras nações, e trazer para dentro de Israel ou para dentro de Judá. Só que Josafá, aleluia, o propósito dele era adorar o Senhor verdadeiro, era adorar o Deus do céu, o Deus que não era feito, aleluia, com madeira, o Deus que não era feito com pedra, não, foi o Deus verdadeiro, o Deus que era invisível, mas era o Deus que era presente no meio do seu povo, o Deus, aleluia, que eles não podiam ver, mas ele poderia sentir, ele poderia, aleluia, presenciar, aleluia, o fundamento que esse Deus deu. E eles começam nele. Ele começa fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E passa-se o ano e Josafá continua o seu reinado. E no versículo 18, a Bíblia diz que ele vai fazer aliança com o rei mau. A Bíblia diz que ele vai se aliar com quem ele não tinha que se aliar. Com o rei por nome de Acabe. E nós que conhecemos a história, a Bíblia Sagrada, sabemos que Acabe foi um rei muito mau. Foi um rei muito idólatra, que fez muitas coisas que desagradaram a Deus. Muitas coisas que deixaram Deus, aleluia, muitas vezes irado, porque ele se casou com uma mulher, aleluia, que era sacerdotisa de um Deus estranho, o Deus que não era o Deus verdadeiro, e por esse motivo Deus vai ficar irado, aleluia, com Acabe. E ele faz essa aliança. E eu já aprendo que a gente tem que tomar cuidado com as nossas alianças. A gente tem que tomar cuidado com aquelas pessoas que se aproximam de nós querendo fazer aliança. Josafá era um rei bom, e eu aprendo aqui, aleluia, no versículo 3, que pela bondade de Josafá, aleluia, Acabe se aproveita a bondade de Josafá. Irmão, a gente tem que ser, aleluia, manso como uma pomba, a gente cristão mais prudente como uma serpente. O Senhor Jesus ensinou isso, aleluia, muitas das vezes para a gente ser bobinho, aleluia, não ter maldade, as pessoas do mundo acabam se aproveitando de nós, acabam colocando a gente em arrascada, acabam a gente colocando em lugares perigosos, acabam colocando a gente em lugares que às vezes vai desagradar a Deus. E foi assim que aconteceu com esse moço, foi assim que aconteceu com esse rei, o rei Josafá, por se aliar com Acabe. E ele se alia, e por esse motivo, aleluia, a ira do Senhor vai se aplacar sobre a vida de Josafá. A Bíblia, no capítulo 19, do versículo 1, a Bíblia diz que o Senhor envia um profeta para repreender a Josafá, para repreender essa aliança que Josafá fez com Acabe. Aleluia, e o profeta repreende e fala que viria uma consequência por causa dessa aliança, aleluia, que Josafá fez com Acabe. E é assim nas nossas vidas, irmão. Toda ação nossa no reino espiritual tem a sua reação. Aleluia, o reino espiritual vai reagir na tua vida de acordo com como você reage diante de Deus. Se você faz alianças boas, laços bons que agradam a Deus, aleluia, no reino de Deus o Senhor vai se agradar. Se vocês fazem laços bons, como diz a palavra de Deus, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então a gente tem que vigiar, temos que tomar cuidado com as pessoas que se aproximam de nós. A gente não vai rejeitar, não vai desprezar ninguém, não, porque a gente não deve desprezar, mas a gente tem que tomar cuidado. Aleluia, a paz do Senhor e tudo bem, aleluia, que Deus te abençoe. Para aquelas pessoas que você sabe que você não tem que se aliar, às vezes é um vizinho fofoqueiro, tem que tomar cuidado também, às vezes é um irmão, aleluia, você sabe que está na igreja, mas ainda não é liberto, e você começa a fazer aliança e aquilo, aleluia, soa mal aos olhos do Senhor. Mas o Senhor usou o profeta para repreender Josafá. E a Bíblia diz que depois disso, a gente leu no capítulo 20, a Bíblia diz que sucedeu, e depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e eles e alguns dos amonitas vieram a pelejar contra Josafá. Eles vieram guerrear, lutar contra Josafá. E Josafá, ele vai ficar com medo. Josafá, como um homem de carne, como eu, como você, quando a gente sabe de uma notícia que não é
boa, uma notícia que não é positiva, a gente vai ter medo, a gente vai querer recuar. Aleluia. E quando eu reparo para essa história, quando eu vou estudar a fundo sobre esses dois grandes exércitos que vinham para lutar contra Josafá, não era qualquer exército, não era qualquer nação, eram pessoas má, pessoas que, dois exércitos que eles tinham costume, que quando eles entravam e atacavam a nação, eles, aleluias, pegavam a espada, aleluia, enfiavam na barriga das grávidas, aleluia, e ele matava as grávidas. E aquelas que, aleluia, sobreviviam, elas não poderiam dar luz. Aleluia, e aqui já tem algo espiritual para nossas vidas, algo que acontece no dia de hoje, o que o diabo está trabalhando para fazer no meio da igreja, no meio do seu povo. Tentar, aleluia, deixar a igreja estéril, tentar deixar que a igreja não gere, aleluia, tentando ferir o ventre, porque o ventre que eu falo é o ventre espiritual, aleluia, se simboliza, aleluia, a geração de novos crentes, simboliza a geração de filhos, aleluia, e o diabo tem trabalhado, irmão, para a igreja não gerar. O diabo tem gerado, colocado depressão na mente das pessoas, colocado síndrome do pânico, colocado medo. Só que quando eu olho para a história, quando eu olho para o texto, eu olho para Josafá e ele vai temer, mas ao mesmo tempo ele vai tomar uma atitude de não ficar parado, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai clamar ao Deus do céu. E nos dias de hoje, meu irmão, a gente vai conseguir vencer o exército do inimigo, o exército do diabo, é através da oração, é através do jejum, é através do jejum que a gente vai se aproximar de Deus, é através da oração, o Senhor vai nos encher, o Senhor vai nos usar para lutar com os exércitos das trevas, com os exércitos do inimigo. E ele ora, ele jejua, ele chama todo o povo. Aleluia. Se eu estou olhando aqui para as irmãs, para mulheres, eu não sei qual os exércitos, aleluia, tipificando na tua vida, quais as lutas que você tem vivido. Talvez você tenha se posicionado como Josafá. Talvez você tenha ido para o jejum. Talvez você tenha ido para a oração. Agora talvez tem outros que estão aqui que têm recuado, têm ficado com medo por causa da notícia. Talvez a notícia de um parente que recebeu alguma notícia do médico que não é boa. E talvez você tenha recuado, talvez você tenha ficado com medo. Só que Josafá, a história me mostra que eu tenho que orar, eu tenho que clamar ao Deus do céu, eu tenho que pedir por socorro, eu tenho que falar com aquele que sabe todas as coisas, aquele que pode todas as coisas. Porque quando eu olho para essa história, eu olho para a história de muitos outros homens na Bíblia e venceram a guerra através da oração, venceram as suas adversidades através da adoração, através do louvor, através do clamor, através da súplica, porque só conseguimos vencer, irmão, se for pela oração. Fala para o teu irmão, você tem orado a Deus, você tem falado com o teu Pai, você tem clamado diante dessas adversidades, diante das lutas que estamos vivendo. Talvez você não está vivendo, mas tem alguém do teu lado que está passando por luta, está passando por adversidade, e nós como igreja do Senhor precisamos orar, precisamos clamar ao Senhor, precisamos jejuar. Olha o nosso Brasil como que está, olha a situação. Estão criando leis aí para criar coisas que não existem, coisas que são fora da Bíblia. Aleluia, e às vezes a gente está acomodado. Falar não é porque estamos no século XXI, é assim mesmo. Aleluia, separação dentro da igreja, está tudo bem. Aleluia. Segundo casamento, está tudo bem. Não, é século XXI. Aleluia, os homossexuais dentro da igreja, está tudo bem. Não, é século XXI. Aleluia, duas mulheres casar, homem casar, está tudo bem. É século XXI. Ei, nós como igreja precisamos orar. Nós como igreja precisamos interceder. Precisamos buscar o Senhor. Porque a oração é a ponte que faz conexão entre a nossa fraqueza e o poder de Deus. É aquilo que eu não posso, aquilo que eu não pode alcançar, a mão dele pode fazer. É a oração. Josafá clamou o Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que depois dele fazer isso, orar, aleluia, clamar ao Senhor, a palavra do Senhor diz, no versículo, aleluia, 15, que Deus ele vai enviar o profeta. E o profeta vai falar para o povo dar ouvido à voz do Senhor. Aleluia. O profeta vai falar
para aquele povo que estava amedrontado, para o povo que estava correndo o risco de enfrentar aquelas duas grandes nações, e aquele povo ser exterminado, aquele povo ser morto. Agora o Senhor usa o profeta, e o profeta vai falar para o povo dá ouvido à voz do rei Josafá. Será se você tem ouvido aquilo que tem sido pregado em cima deste altar? Será se você tem dado ouvido à voz dos profetas de Deus que tem enviado na tua vida? Esse povo, aleluias, o povo de Judá, aleluias, ele deram ouvido. E a Bíblia diz que eles começam, aleluias, fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado, para eles apenas adorar, porque a peleja não seria eles que iriam lutar, a peleja seria o Senhor que iria lutar por eles. Então eles começam a adorar, então eles começam a clamar, então eles começam a buscar o Senhor em louvor, em adoração, aleluia. E aquele exército que estava vindo para exterminar aqueles dois grandes exércitos, o Senhor vai criar uma situação, aleluia, e eles vão se destruir. Em alto, aleluia, vão combater entre si, aleluia, e vão se destruir. É assim, através da adoração, através da oração, através do jejum. Mas quando nós temos essa atitude diante do reino de Deus, o Senhor envia a provisão do alto. Quando você aqui, a luz na horizontal, aqui na terra, você começa a ter essas atitudes, buscar na Bíblia esse conselho. Quando você começa a dar ouvido aos conselhos do pastor, aquilo que é pregado, aquilo que é falado, o Senhor do céu, a luz começa a enviar a sua provisão. E ele enviou para este povo. E agora o povo que estava correndo o risco de morrer, o povo que estava correndo o risco de ser destruído, agora ele recebe o livramento de Deus. E eu já quero profetizar, pelo que você está vivendo, não é sua, é de Deus. Mas essa pele só vai ser de Deus, meu irmão, enquanto, aleluia, você colocar na mão dele. Porque enquanto você achar que você vai resolver sozinho com as tuas mãos, do teu jeito, nada vai acontecer. Mas quando você colocar na mão do Senhor, quando você resolver, aleluia, botar no altar dele, colocar diante dele, ele vai fazer alguma coisa e ele vai dizer: a peleja não é vossa, a peleja não é da igreja. O que você está passando não é você que vai precisar lutar. Essa luta é contra o teu filho, essa luta é contra o teu esposo. Não, você não vai precisar usar palavras, não. É o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai abençoar. Porque o nosso Deus não mudou, irmão. O nosso Deus, ele é o mesmo Deus que operou no passado, o mesmo Deus que colocou coluna de fogo para aquecer o seu povo, o mesmo Deus que colocou nuvem, é o mesmo Deus que trabalha hoje, o mesmo Deus que abre o mar vermelho, é o mesmo Deus que opera hoje. Mas para isso nós precisamos se posicionar como se posicionou Josafá. Para isso nós precisamos ter outra postura diante de Deus. Eu não sei qual a postura que você tem tido diante de Deus. Eu não sei como você tem reagido diante das circunstâncias que você tem vivido. Mas essa noite eu quero vir como um profeta de Deus e te falar: você só vai vencer através da oração. Você só vai vencer as lutas, às vezes é no combate da mente, no campo da mente, através do jejum, através do clamor, através da oração. Então não deixe de orar, igreja. Não deixe de buscar o Senhor. Eu sei que os tempos são difíceis, os tempos são maus. Aleluia. Estamos sendo, meu irmão, cada dia mais atacados pelo inferno. E nós precisamos se levantar como igreja de Cristo. Porque muitas das vezes a gente fala que é igreja, mas só daqui, aleluia, passou da porta para fora, acabou o fogo, acabou a unção, acabou o fervor. Mas aqui nesta palavra eu aprendo que eu tenho que estar em oração continuamente, eu tenho que estar buscando o Senhor continuamente, porque a peleja, a luta só vai ser vencida quando eu me posicionar como um profeta, quando eu me posicionar diante do Senhor. Que Josafá se posicionou e Deus deu vitória para Josafá. Deus abençoou a vida de Josafá. Deus deu escape para Josafá. E agora, depois do escape, depois do livramento, o povo entra no templo adorando o Senhor. O povo entra no templo glorificando ao Senhor. O povo entra no templo, aleluia, agradecendo o Senhor pelo livramento. Aleluia, e vai ser assim nas nossas vidas. Vai ser assim na nossa batalha, vai ser assim nas nossas pelejas. Porque tem muitos hoje que estão passando por algumas adversidades, por algumas lutas, aleluia.
Só que aí, pede ajuda a Deus, presbítero. Pede conselho a Deus. Deus envia a provisão. Deus envia o escape. Só que aí esquece do Senhor. Se afasta da igreja. Aleluia. Se afasta da oração. Se afasta do culto de doutrina. Só que aqui eu aprendo com o rei. Ele teve a vitória, mas ele foi agradecer a Deus. Ele teve o livramento, mas ele entrou no templo para adorar o Senhor. Porque ele entendeu, aleluia, que ele não adorava a Deus pelo menos aquilo que ele fazia, não. Ele adorava a Deus pelo aquilo que ele era. Aleluia, pelo livramento, olha pelo livramento. Porque tem muitos hoje entrando na igreja atrás de carro, atrás de chave de casa. Aleluia, só que, aleluia, o nosso maior objetivo na igreja é adorar o Senhor, é ser verdadeiro na caminhada, é estar buscando Ele, independente das circunstâncias, que seja bom, se seja mal, depois de livramento ou não, aleluia, continuar buscando ao Senhor. Aleluia, aleluia. Eu não sei as pelejas que a igreja está passando, não sei como está a tua vida, meu irmão, mas eu creio que o Senhor me deu essa palavra, o Senhor fala essa palavra no meu coração. É porque Ele queria falar no teu coração. É porque Ele queria se revelar a ti. Verdade, meu Pai. Então não deixa de clamar. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para a história de Daniel. Daniel, aleluia, um jovem de Deus, que foi tirado da sua terra para a Babilônia. Aleluia, e ali, na Babilônia, aleluia, ele, por causa da oração, por causa dele ter comunhão com Deus, aleluia, as pessoas vão criar ali uma lei para poder jogar Daniel na cova dos leões. Só que Daniel, mesmo na cova dos leões, ele continua adorando. Ele continua buscando o Senhor. E o Senhor dá livramento para Daniel. O Senhor dá escape para Daniel. Aleluia. Eu me lembro de José. O que fala de José? José na Bíblia Sagrada que passou tantas adversidades, foi tirado do leito do seu pai, de diante do seu pai, da presença do seu pai, colocou lá, aleluia, no Egito, e no Egito ali, aleluia, sofreu uma calúnia, foi lançado na prisão, mas ele continuou adorando o Senhor, ele continuou fiel ao Senhor, e o Senhor abençoou a José, e a glória da segunda casa foi maior que a da primeira na vida de José, a glória, aleluia, da segunda casa foi maior que a da primeira na vida de José, e não é diferente na nossa vida, não é diferente na minha vida, na vida da igreja, aleluia, aquilo que o Senhor vai fazer, aleluia, vai impactar o inferno, Aleluia! aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, vai ser algo sobrenatural. Obrigado, meu Pai. Aleluia, então não deixe de orar, irmão. Aleluia, eu peço os irmãos que coloquem sobre os teus pés, aleluia. Eu quero convidar o menino para louvar o hino. Amém? Aleluia! Oh, meu Pai da glória! Oh, meu Deus! Glória a Deus! Glória, glória do Senhor! Aleluia, meu Deus! Aleluia. Vai adorando, vai glorificando o Senhor. Aleluia. A adoração move o coração de Deus. Aleluia. Não vai precisar usar espada, irmão. Não vai precisar usar palavras. Aleluia. É adoração que você vai vencer. É através da adoração. Aleluia. Porque é através da adoração, aleluia, Deus apareceu. Nós não precisamos usar o arco, não precisamos usar a flecha, aleluia, não precisamos usar a espada. Foi a adoração. Aleluia. Glória a Jesus. Deus, nós olha a mão do coração, aleluia. Adorar quando Deus não responde, é adorar quando a noite consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale
adore, glorifique Deus. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos do caminho, como folha seca, um vento sem direção, para onde? Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, mas o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem resposta. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recurso. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Você não sabe quem buscar, quem socorrer, mas você tem um Deus que te responde na oração. Então glória a Ele, levanta meu coração, dizendo pra você adorar, dizendo pra você buscar, dizendo pra você clamar a Ele. Clame a mim, eu te responder-te-ei, anunciei coisas grandes. O Senhor vai anunciar coisas grandes ao teu coração, e Ele tem falado ao teu coração. No vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Glória, glória, glória. Vai paciente, maravilhoso. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra, meu Senhor. Que o Senhor possa o meu coração, meu Deus. Que o Senhor possa ter falado ao coração da tua igreja, meu Pai. E que a tua igreja possa entender, meu Pai, que as nossas batalhas, nossas lutas, meu Senhor, que vamos vencer através da adoração, meu Pai. Através, meu Deus, do louvor, através da oração, meu Senhor Jesus. Então que o Senhor tenha falado, que o Senhor possa continuar falando, meu Pai, ao coração da tua igreja, Deus. É bem verdade, meu Pai, que nós não falamos às vezes aquilo que queremos, a gente fala uma coisa, às vezes o Senhor quer nos usar de outra forma. Então assim eu creio, meu Deus, o Senhor falou, o Senhor me usou, meu Deus, para falar, meu Deus, ao coração de cada um dos irmãos, meu Deus. O Senhor, Deus, possa continuar, meu Deus, a falar, meu Deus, e abençoar esse ministério, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te agradeço.
E eu agradeço a minha oportunidade que Deus abençoe. Amém, meu? Nós iremos lembrar que temos um Deus. Às vezes nós escolhemos caminhos errados, alianças erradas, mas quando às vezes o nosso Deus permite que o inimigo venha contra nossas vidas, porque é o próprio Deus é quem faz, Deus é quem permite, e às vezes por desobediência nossa. Mas quando nós lembramos que esse mesmo Deus que permite é um Deus que ouve um coração contrito e aquebrantado. Glória. Quando o nosso coração ele se dobra diante do Senhor, Tu és maravilhoso, meu Pai. ele se arrepende, o Senhor ele ouve. E por isso que o Senhor disse para Josafá, usando o profeta: não temas, porque a peleja não é vossa. Eita glória. Aleluia, creia nisso. Que o teu coração se dobre diante do Senhor. Que você entenda aquilo que o Senhor tem para ti. Santo é o teu nome, meu Pai. Que você a cada dia se lance aos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem alguém para Jesus nessa noite? Pastor, eu quero me entregar para Jesus. Aleluia. Eu fiz uma aliança errada. Glória. Achei que o certo era esse.